Policial apreende papagaio, que estava há 70 anos ao lado de idosa milionária. Durante 70 anos, ele observou tudo em silêncio. Conversas, traições, desaparecimentos e até um assassinato que ninguém ousava mencionar. Mas quando a polícia finalmente apreendeu o velho papagaio da idosa milionária, ele fez algo inacreditável. Imitou a voz de um homem morto há décadas e revelou um segredo que pode mudar toda a história da família. As cortinas de veludo púrpura balançavam suavemente com a brisa da tarde, filtrando raios de sol dourado que iluminavam partículas de poeira flutuando no ar, como pequenos fantasmas do passado. O interior da mansão Von Brandt era um verdadeiro relicário do tempo. O soalho de madeira rangia com o peso das décadas. Os móveis eram robustos e majestosos, cobertos por tecidos bordados que exalavam um perfume antigo de lavanda e jasmim, perpetuado por frascos de cristal estrategicamente espalhados. Estantes altas abarrotadas de livros antigos ocupavam quase todas as paredes, e o cheiro de papel envelhecido impregnava o ambiente como uma memória viva. Quadros a óleo emoldurados em ouro contavam histórias de gerações. Homens de bigodes, espessos, mulheres com vestidos de gala, todos olhando com altivez para quem ousasse encará-los. Mas o que mais chamava a atenção era o contraste entre o luxo silencioso do interior e o jardim exterior, um caos de beleza decadente. Lá fora, as estátuas de deuses gregos estavam cobertas de musgo e eras, inclinando-se levemente como se sussurrassem segredos ao vento. A vegetação crescia desordenada, invadindo caminhos de pedras cobertas por líquens. No coração dessa casa, tanto literal quanto emocionalmente, vivia Dona Isadora von Brandt. Aos 98 anos, com a pele enrugada como pergaminho e olhos de um azul cortante, ela ainda comandava cada centímetro da mansão como uma rainha reclusa em seu castelo. Herdeira solitária de uma dinastia do café paulista, Isadora era conhecida por sua excentricidade e por raramente ser vista fora de casa. Suas palavras eram lentas, mas carregadas de significado. Suas mãos, frágeis como porcelana, acariciavam com delicadeza os braços de sua poltrona preferida, sempre posicionada próxima à janela do jardim, mas ela nunca estava sozinha. Bartô, um papagaio verde de penas levemente desbotadas pelo tempo, voava livremente entre os cômodos da mansão. Sua gaiola, sempre aberta, era apenas simbólica, um objeto decorativo diante de sua liberdade conquistada. Com olhos escuros e atentos, Bartô parecia entender mais do que deveria. Ele não apenas imitava palavras, ele as utilizava, com um vocabulário vasto e um tom sarcástico peculiar. Era capaz de completar frases, fazer perguntas e até contar pequenos segredos, daqueles que Isadora jurava nunca ter revelado a ninguém. "Não confie naquele médico novo", ele dizia, após ouvir uma conversa pelo interfone. Isadora soltava uma risada frágil, mas carregada de cumplicidade. "Você viu o que ele fez? Não viu, Bartô?" "Vi tudo", ele respondia empoleirado, no lustre do corredor, e ela acreditava. A conexão entre eles era mais que amizade, era simbiose. Bartô não era apenas um animal de estimação, mas uma extensão da memória de Isadora. Segundo ela, ele lembrava de vozes, nomes e até cheiros da infância. Às vezes, quando falava do pai, morto antes da Segunda Guerra, Bartô repetia frases que ele dizia: "Homem que planta café não precisa dormir, precisa sonhar." Isadora se emocionava ao ouvir. "Você lembra, não é, meu amor? Você era só um filhote, mas estava lá." A casa, embora silenciosa, parecia respirar com eles. O som de asas batendo ecoava pelos salões. Os ponteiros do relógio marcavam as horas com a precisão dos velhos hábitos,
e as paredes, carregadas de histórias, pareciam se curvar respeitosamente à passagem dos dois. À noite, sentada à luz de candelabros antigos, Isadora narrava histórias para Bartô, como se ele fosse uma criança curiosa ou um velho confidente. Ela falava de traições da família, de cartas escondidas no fundo da lareira, de um colar perdido durante um baile e até de um assassinato abafado por convenções sociais. Bartô ouvia em silêncio e ao final soltava uma palavra solta: mentira, ou às vezes, verdade. E ela sorria. Você sempre soube mais do que eu, não é? Numa noite em especial, após um temporal que fez tremer os vitrais da casa, Bartô acordou Isadora com uma frase que nunca tinha dito antes. Eles estão vindo, dona Isa, todos eles. Ela arregalou os olhos. Quem, meu bem? Os Von Brandt. Um arrepio percorreu a espinha da velha senhora. Pela primeira vez em anos, ela desceu ao porão com Bartô em seu ombro, guiada por uma estranha urgência. Lá, entre caixas e móveis cobertos por panos, encontrou um baú trancado. A chave estava atrás do retrato do bisavô, exatamente onde Bartô indicara, com um bicado sutil. Dentro do baú, cartas, documentos, fotos e algo que Isadora jamais imaginaria: uma certidão de adoção com seu nome verdadeiro. Ela não era uma Von Brandt de sangue. Tudo era uma encenação de conveniência social, mas Bartô sabia. Sempre soube. Naquela madrugada, Isadora não chorou. Apenas olhou para Bartô e disse: então você é o último Von Brandt verdadeiro, não é? O papagaio não respondeu. Apenas pousou em seu colo e adormeceu. O entardecer tingia a mansão Von Brandt com tons dourados e avermelhados, lançando sombras compridas pelos corredores silenciosos. A casa, tão acostumada à rotina quase litúrgica de Dona Isadora e Bartô, parecia suspensa no tempo, até que o som agudo da campainha quebrou o encanto. Não era comum visitas, muito menos àquela hora. Isadora franziu o senho na poltrona, as mãos finas ainda segurando uma xícara de porcelana. Bartô, empoleirado no topo da estante, girou a cabeça abruptamente para a porta principal e disse, com uma voz quase teatral: abram em nome da lei. A idosa não riu dessa vez. Antes que pudesse se levantar, o som de passos pesados e o ranger da porta anunciaram o inesperado. 3 policiais adentraram o saguão, liderados por um jovem de expressão séria e olhos atentos. Inspetor Marcos Lira, recém-transferido da capital, ainda carregando o frescor da moralidade inabalável e a rigidez dos protocolos. Boa tarde, senhora Isadora Von Brandt? Ele perguntou, com a mão próxima ao coldre, embora sua voz fosse respeitosa. Sim, sou eu. Ela respondeu firme, mas sem esconder o incômodo. O que significa essa invasão? Recebemos uma denúncia anônima de possível maus-trato a animais e possíveis irregularidades envolvendo testamento e posse de bens. Precisamos investigar. Irregularidades? Ela ergueu uma sobrancelha incrédula. Aqui, nessa casa? Foi quando Bartô, como se sentisse o clima denso se formando, soltou em alto e bom som, voando em círculos pelo salão. O testamento está no cofre. Não deixem eles pegarem. Não deixem eles pegarem. O silêncio que se seguiu foi desconcertante. Os policiais se entreolharam. O inspetor Lira ficou tenso, puxando um pequeno gravador do bolso. O papagaio continuou, agora pousado na cornija, acima da lareira. Ela disse para esconder tudo antes que eles cheguem. Eles querem tudo para eles. Esse papagaio costuma repetir muitas frases desse tipo? Marcos perguntou, já abrindo uma pequena pasta de anotações. Ele é um animal, respondeu Isadora com a voz trêmula. Repete o que houve. Isso não é prova de nada. Pode ser indício de algo maior, disse o inspetor, já observando a ave com atenção redobrada. Vamos ter que levá-lo como parte da investigação.
O quê? A voz da idosa saiu mais aguda do que ela gostaria. Ele é tudo o que me resta. Não vai sair daqui. Bartô, percebendo o aumento da tensão, esvoaçou para perto dela e gritou: Não encostem em mim. Eu vi o que vocês fizeram com o João. Mais um silêncio. O nome caiu como uma pedra no centro da sala. Os olhos de Marcos se estreitaram. Quem é João? Perguntou ele, com a voz mais baixa, mais firme. Isadora não respondeu. Os olhos estavam arregalados. Ela apertava o apoio da poltrona como se quisesse agarrar o tempo e puxá-lo de volta. Ele não sabe o que diz. É só um papagaio. Um papagaio que parece saber demais, respondeu o policial. Os agentes trouxeram uma pequena caixa de transporte para animais, improvisada com grades plásticas. Quando um dos homens se aproximou de Bartô, o papagaio bicou o ar e gritou: Eu avisei! Eu avisei a dona Isa, mas ninguém escuta o Bartô. Não! Gritou Isadora, tentando se levantar com dificuldade. Não tirem ele daqui. Ele é a única testemunha, a única que viu tudo. Marcos hesitou. Não esperava aquilo. Olhou nos olhos da idosa. Havia algo entre desespero e culpa ali. Ela sabia de algo, talvez muita coisa. Mas agora era tarde demais. Bartô foi pego no ar, envolvido delicadamente por uma toalha para que não ferisse a si mesmo, e colocado na caixa. Isso é crueldade! Ela gritou, as lágrimas finalmente rompendo a dignidade que sempre manteve. Ele vai morrer longe de mim. Ele nunca viveu em gaiola. Ele é livre. Bartô é minha voz quando o mundo se cala. Se for apenas isso, o animal será devolvido em breve. Mas até lá, precisamos garantir que nenhuma informação importante se perca, disse o inspetor mais suave, mas inflexível. Enquanto os policiais se retiravam com Bartô, o papagaio ainda gritava de dentro da caixa. Eles enterraram no jardim? O cofre da família! O portão da mansão se fechou com um rangido metálico, como se selasse um capítulo sombrio. Isadora, sozinha, caiu de joelhos no tapete persa do saguão, chorando como uma criança. Na calçada, o jovem inspetor olhou para a caixa e murmurou: Esse papagaio pode acabar falando mais do que muitos humanos. Bartô, agora em silêncio, apenas o encarava, com olhos que sabiam demais. Desde que Bartô foi levado, a mansão perdeu sua alma. O relógio da sala principal, que antes se alinhava ao canto do papagaio, agora parecia marcar o tempo com crueldade, acentuando cada segundo de ausência. Os corredores antes preenchidos pelo voar leve e barulhento de Bartô, agora eram apenas ecos de silêncio e vento. Dona Isadora, antes altiva mesmo na velhice, murchava a cada dia, como as rosas do jardim que ninguém mais regava. Ela tentava manter alguma rotina. O chá às 5, o livro aberto sobre o colo, a poltrona de frente para a lareira, mas nada preenchia o vazio que Bartô deixara. Era como se tivesse perdido uma parte do próprio corpo, da própria história. Às vezes falava sozinha, como se ele ainda estivesse por ali. Bartô, lembra daquela tarde em Ouro Preto com a vovó Augusta? Você riu tanto, meu amor. Mas não havia resposta. Apenas o tilintar distante dos talheres sendo lavados por uma empregada que também andava silenciosa, respeitosa, quase assustada com o estado da patroa. Do outro lado da cidade, numa sala fria e mal iluminada do Centro de Zoonoses Municipal, Bartô se recusava a comer. A gaiola improvisada onde foi colocado era apertada demais, e os sons ao redor, latidos, arranhões, gritos humanos, o deixavam inquieto. Ele olhava fixamente para quem se aproximasse, como se pudesse ver através da pele, como se julgasse em silêncio. O inspetor Marcos Lira não conseguia tirá-lo da cabeça. Depois da apreensão, a estranheza de tudo, a reação da idosa, as frases ditas pelo papagaio, grudou em sua mente como um espinho.
Foi por impulso que decidiu visitar Bartô na manhã seguinte. Levou frutas frescas e pediu que liberassem. Uma sala reservada para observação. Assim que se aproximou, Bartô falou. Marcos Lira, nascido em 1990. Morava na rua Camélias com a mãe. Tinha medo do escuro. O inspetor congelou. Aquilo não era possível. Ele nunca mencionara isso, nem no trabalho, nem na ficha policial. Como você sabe disso? Murmurou sem esperar resposta. Mas Bartô apenas girou a cabeça e disse, num tom mais grave, como se imitasse outra voz. Se Dona Isadora morrer, tudo vai para Clara. Mas se ela sumir antes de assinar, quem fica é o Marcelo. Você entende, não é? Marcos arregalou. Os olhos. Era como ouvir uma gravação de uma conversa clandestina. Clara? Marcelo? O papagaio bicou a maçã sobre o poleiro e, como se fosse um código, murmurou. Dia 12, biblioteca, chave atrás do retrato. Aquilo não podia ser aleatório. O inspetor decidiu investigar. Solicitou, com o pretexto de verificar a veracidade da denúncia, acesso aos documentos da família von Brandt. Começou pelo cartório. Descobriu que o último testamento registrado, oficialmente por Dona Isadora, datava de 2009, deixando tudo para uma sobrinha distante, Clara von Brandt, uma empresária do setor imobiliário. Mas havia um detalhe. Boatos dentro da própria família apontavam que, nos últimos anos, Isadora teria mudado de ideia, pretendendo doar parte de sua fortuna para uma instituição de resgate animal e, curiosamente, colocar Bartô como guardião simbólico de sua memória, com instruções registradas em vídeo. Um documento assim seria um escândalo. E se ainda não estivesse registrado oficialmente, poderia ser contestado. Marcos ampliou a investigação. Descobriu que Marcelo von Brandt, sobrinho neto de Isadora, havia visitado a mansão 2 semanas antes da denúncia anônima. Um funcionário antigo relatou com receio que ouviu gritos naquela noite e viu Marcelo saindo alterado. 3 dias. Depois, uma denúncia anônima foi registrada com a descrição exata da localização de Bartô. Era como se alguém quisesse tirar o papagaio de cena. Mais estranho ainda foi quando Marcos voltou ao centro de zoonoses e ouviu Bartô repetir em tom teatral. Ela não vai assinar nada. Não viva! As palavras ecoaram na mente do inspetor. Agora não era mais sobre maus tratos. Era sobre um segredo enterrado, literalmente. A cada frase, Bartô revelava peças de um quebra-cabeça intricado. Chave no jardim, testamento no cofre. João viu tudo, mas não viveu para contar. Quem é João? Insistia Marcos. O que viu? Mas Bartô apenas se agitou e murmurou baixinho. Tarde demais, tarde demais, tarde demais. Sozinho no escritório, Marcos organizou os dados. 2 versões de testamento, uma família dividida, uma idosa isolada e um papagaio, que parecia ter ouvido demais por décadas. E talvez, apenas talvez, ele fosse a única testemunha viva de uma conspiração silenciosa. Era hora de voltar à mansão. Não apenas para investigar, mas talvez para ouvir, com atenção, o que mais Bartô ainda tinha para dizer. A sala estava mergulhada numa penumbra azulada, cortada apenas pela luz do monitor, onde Marcos Lira reproduzia uma gravação de áudio. A voz que soava nos fones de ouvido era inegavelmente humana, grave, pausada, com sotaque do interior, paulista e uma clareza assustadora. Mas não havia ninguém no recinto, exceto o papagaio, Bartô. O inspetor havia deixado um gravador escondido durante a madrugada, curioso com os momentos em que o animal parecia falar sozinho. O que escutou, no entanto, ultrapassava qualquer padrão comportamental. Ele vai voltar. Ele disse que voltaria para buscar o que é dele. O cofre, o jardim, o segredo está lá, mas só a terra sabe onde. Marcos sentiu um calafrio. Ele havia ouvido essa voz antes,
ou melhor, algo muito parecido, num dos relatos de Clara, que falava de um tio-avô falecido na década de 60, chamado Elias von Brandt. Diziam que ele era obcecado por alquimia, imortalidade e por manter segredos escondidos no solo da propriedade. O mais perturbador, Bartô estava imitando a voz de Elias com uma perfeição que gelava a espinha. Marcos confirmaria isso mais tarde ao ouvir um áudio antigo arquivado em um rolo de fita magnética, preservado por uma historiadora local. A voz de Elias e a de Bartô eram idênticas. Ainda assim, havia algo biologicamente impossível em toda essa história. Papagaios vivem, em média, 40 a 50 anos. Bartô já estava na família há mais de 70, segundo papéis encontrados em um baú no sótão da mansão von Brandt, que Marcos conseguiu acesso legal através da justiça. Havia fotos em sépia mostrando o animal empoleirado no ombro de Isadora, ainda criança. Outras, nos anos 1950, 70, 90, sempre com o mesmo olhar atento, as penas ligeiramente desbotadas e aquela expressão que parecia saber demais. Impossível. E ainda assim, ele estava ali, vivo. Intrigado, Marcos retornou ao centro de zoonoses numa noite de sexta-feira, decidido a testar uma teoria que vinha martelando em sua mente. Bartô, quem era Elias? Silêncio. Você o conheceu? O papagaio lentamente inclinou a cabeça como se reconhecesse o nome. Em seguida, com a mesma voz grave, respondeu: Elias me ensinou a escutar no silêncio, a ouvir até as paredes, a guardar o que ninguém mais pode saber. Marcos engoliu em seco, tentou manter o raciocínio frio. E por que você repetiu que ele vai voltar? Porque ele me prometeu, se eu não conseguir levar o que é meu, você vai guardar, vai proteger, vai falar quando for a hora. E a hora chegou. O inspetor se afastou, perturbado. Dias depois, em meio a registros escaneados do antigo diário de Otávio von Brandt, pai de Isadora, uma página em especial chamou sua atenção. Trazia um desenho tosco de uma chave envolta em raízes, enterrada sob uma estátua de Netuno, no jardim da mansão. Abaixo, rabiscado, estava escrito: o segredo de Elias deve ficar sob os pés do Deus do mar. Só ele sabe, e Bartô jamais esquecerá. Marcos não hesitou. No sábado seguinte, após uma autorização judicial, foi até a mansão. Isadora, mesmo fragilizada, acompanhou o processo com olhos duros, silenciosos. A estátua de Netuno, coberta de musgo, foi removida com esforço. Sob a base, um pequeno compartimento de pedra revelava uma chave enferrujada. Bartô, então de volta à mansão por ordem judicial, soltou um som que não era exatamente um canto, era uma risada, rouca, estranhamente humana. Eu disse que estava no jardim, mas ninguém escuta o Bartô. Marcos levou a chave até a biblioteca. Com a ajuda da governanta, moveu o grande retrato de Elias na parede. Atrás dele, uma portinhola de ferro escondia um cofre antigo, ainda intacto. Dentro, documentos, fitas cassete e uma carta lacrada endereçada a Isadora com a caligrafia de seu pai. Na carta, o patriarca confessava: minha querida filha, se você lê isto, é porque finalmente alguém ouviu Bartô. Ele não é como os outros. Ele foi o confidente de Elias e é o único que sabe o que de fato aconteceu naquela noite e sobre o que enterramos. Não era apenas ouro. Era história, era dor e era verdade. Marcos olhou para Bartô, que naquele instante sussurrou, com a voz de Elias: a verdade sempre volta. E eu também. A atmosfera na sala ficou pesada. Isadora, com olhos marejados, aproximou-se lentamente do papagaio. Era você o tempo todo? Bartô apenas bicou suavemente a ponta do dedo enrugado da mulher e respondeu, com a voz infantil que ela usava quando criança: Isa, guarda bem, papai vai voltar.
Marcos, agora profundamente envolvido, percebeu que essa história jamais seria apenas um caso comum. Bartô não era um animal. Era um arquivo vivo, uma sombra do passado. Talvez até algo mais. E o mais inquietante, a fita cassete recuperada tinha uma etiqueta rabiscada à mão. Confissão. Se me matarem, Bartô vai saber. A tarde estava pesada, abafada, com nuvens escuras rondando o céu como sentinelas silenciosas. Marcos Lira retornara à mansão com o pretexto de entregar documentos sobre o caso. Mas, na verdade, vinha guiado por uma voz, não qualquer voz. Bartô vinha repetindo insistentemente nas últimas noites. Sob a estátua do anjo, ele está lá. Ele gritou. E depois, silêncio. A estátua em questão ficava numa das áreas mais esquecidas do jardim. Um anjo de mármore, com asas lascadas e olhos voltados para o chão, escondido entre ervas daninhas e flores que já não desabrochavam. Marcos esperou que Isadora se recolhesse à sua cesta da tarde e foi até lá com uma pá discreta. Começou a cavar. A terra estava úmida e espessa e o cheiro que subia parecia guardar décadas de segredos. Depois de algumas escavadas, o som da pá mudou. Um toque metálico abafado. Era uma caixa. Ele a puxou com cuidado. Estava completamente enferrujada, amarrada com um fio antigo de couro. Dentro havia um maço de cartas dobradas, amareladas. Pelo tempo, algumas fotografias em preto e branco e uma fita cassete com o rótulo desbotado. Verdades que não podem ser ditas. O coração de Marcos batia como um tambor dentro do peito. Retornou rapidamente à cidade, levando a fita ao laboratório de perícia sonora da polícia. O áudio, após restaurado, foi reproduzido com clareza surpreendente. A voz era de um homem mais velho, rouca, entrecortada por pausas emocionais. Meu nome é Henrique. Fui mordomo da família von Brandt por 40 anos. Se você está ouvindo isso, é porque finalmente alguém ousou escavar onde não devia. E isso significa que Dona Isadora não conseguiu mais esconder silêncio. O que aconteceu naquela noite? A gravação continuava. Henrique relatava com riqueza de detalhes como, décadas antes, descobriu documentos que provariam desvio de herança, falsificações e até envolvimento da família em negócios escusos com figuras do regime militar da época. Eu disse a Elias que não ficaria calado, que entregaria tudo à polícia. Ele riu. Depois vieram as ameaças, até que numa madrugada fui encurralado no jardim. A única testemunha foi Bartô. O som de respiração acelerada preenchia o resto da fita. A última frase, dita com um suspiro resignado, era: se esse pássaro ainda estiver vivo, ele lembra. Ele sempre lembra. Marcos sentou-se lentamente. As cartas, anexadas à caixa, revelavam mais. Bilhetes de Isadora, então ainda jovem, pedindo ao pai que poupasse Henrique, escrevia que não aguentava mais ver sangue em nome de silêncio. Mas o que mais o chocou foi uma foto. Nela, uma jovem Isadora, abraçada ao velho mordomo e ao lado, Bartô. O mesmo papagaio, com o mesmo olhar, a mesma pose, a mesma sombra inexplicável pairando em suas penas. No dia seguinte, Marcos retornou. A mansão trazia consigo a caixa, agora selada como prova. Ao entrar, encontrou Dona Isadora diante da lareira apagada, os olhos baixos, as mãos entrelaçadas no colo. Ela não parecia surpresa. Encontrou, não foi? Disse, antes, mesmo de ele dizer uma palavra. A senhora sabia? Ela olhou para o alto como quem procura o passado entre as tábuas do teto. Eu tentei protegê-lo. O Henrique era mais que um empregado, era meu amigo. Um pai, talvez. Quando meu verdadeiro pai me abandonou emocionalmente para cuidar dos negócios, foi Henrique quem me ensinou a escrever, a pensar, a duvidar. Mas a senhora não o salvou. Eu era uma garota. Não sabia da metade.
Quando soube, já era tarde. E depois, meu silêncio virou hábito, um que me torturou todos os dias. Por que manter Bartô por perto? Por que não se livrar dele? Ela sorriu com tristeza, porque Bartô era a única parte viva do que aconteceu. Ele sabia. Me fazia lembrar, mesmo quando eu queria esquecer. Às vezes sussurrava as frases de Henrique no meio da noite. Às vezes imitava meu pai, rindo com frieza. Ele me impedia de esquecer o que custou nossa fortuna. E agora? Perguntou Marcos. O que quer que aconteça? Ela respirou fundo, os olhos marejados. Quero que o mundo saiba, que a história seja ouvida, que Bartô possa descansar. No fundo do salão, Bartô soltou um canto baixo, quase um lamento. Ele tentou, mas eles enterraram tudo. Marcos apertou a mão de Isadora. Pela primeira vez, viu não uma milionária reclusa, mas uma mulher que havia carregado sozinha o fardo de um crime, de um silêncio cúmplice e da presença de um animal que, por décadas, não deixou que a verdade morresse. E agora, com a caixa nas mãos, o inspetor sabia. Essa não era apenas uma investigação. Era uma redenção, ou quem sabe, o início de uma maldição prestes a se quebrar. A chuva desabava pesada sobre a cidade quando o telefone de emergência da delegacia tocou. Era a enfermeira particular de Dona Isadora. Ela está caída, no chão da biblioteca. Tem sangue. A mansão foi arrombada, tudo está revirado. Por favor, venham rápido. O inspetor Marcos Lira, que naquele momento estava no fórum tentando obter um mandado para reabrir oficialmente o caso arquivado de Henrique, sentiu o sangue gelar nas veias. Largou tudo e correu para a viatura, acionando a sirene no trajeto, até a antiga propriedade dos Von Brandt. A mansão parecia um campo de guerra. Portas escancaradas, vidros estilhaçados, móveis tombados, quadros arrancados das paredes. A tapeçaria, tão meticulosamente preservada por décadas, agora estava rasgada, suja de lama, como se tivesse sido pisoteada. Isadora estava consciente, mas mal conseguia falar. Estava pálida, desorientada, caída próxima à poltrona da lareira. Suas mãos tremiam e os olhos piscavam como se procurassem algo ou alguém. Tentaram me fazer assinar. Eles queriam Bartô, sussurrou com a voz fraca, mas carregada de pavor. Marcos ajoelhou ao seu lado. Quem foi? A senhora viu? Ela negou com a cabeça, mas apertou o braço dele com força surpreendente para alguém em seu estado. Não o deixem pegar o papagaio. Se ele pegar Bartô, tudo morre com ele. Na mesma hora, o celular de Marcos vibrou. Era uma ligação do centro de zoonoses. Inspetor, você precisa vir aqui. Agora. O que houve? O papagaio... O Bartô, ele está fora de controle. Está repetindo a mesma frase há 20 minutos, freneticamente. Ao fundo, pelo telefone, Marcos ouviu a gravação. Ele voltou. Ele voltou. Tranca a porta. Tranca a porta. A voz do animal não era apenas repetitiva, era desesperada, como um aviso. Um grito de alerta, um eco do passado se repetindo no presente. Houve algum movimento estranho por aí? Perguntou Marcos. Sim, e é por isso que ligamos. Um homem tentou entrar hoje de manhã, dizendo que era da vigilância sanitária, mas não estava uniformizado. Quando pedimos identificação, ele sumiu. O inspetor conectou os pontos com a precisão de quem aprendeu a confiar nos detalhes. Era claro. Alguém estava tentando apagar todas as testemunhas. Primeiro Isadora, agora Bartô. Tirem Bartô daí, agora. Levem-no para um local seguro e ninguém, absolutamente ninguém, se aproxime dele sem minha autorização. Desligou o telefone e correu de volta para o carro. Antes de sair, olhou para a casa devastada, para o olhar perdido de Isadora sendo levada em uma maca e para a estátua de Netuno, silenciosa, agora molhada de sangue e chuva.
Enquanto dirigia, flashes da investigação se misturavam em sua mente. A confissão de Henrique, o segredo no jardim, o cofre oculto, a voz de Elias imitada por Bartô. E agora, alguém vivo, perigoso, disposto a matar por isso. Mas quem? Um herdeiro? Um funcionário? Alguém que viveu à sombra dos Von Brandt e conhecia os detalhes que só Bartô poderia repetir. Quando chegou ao centro de zoonoses, a situação já havia saído do controle. 2 janelas estavam quebradas. Um funcionário havia sido encontrado, desacordado na área dos fundos, e a gaiola de Bartô estava aberta. Por um segundo eterno, o coração de Marcos quase parou. Mas então, ao fundo, ouviu o som agudo e urgente de uma voz familiar. "Tranca a porta! Ele ainda está aqui! Ele ainda está aqui!" Era Bartô, escondido no alto de uma prateleira, tremendo, as penas eriçadas, os olhos arregalados. Ele havia escapado da gaiola e se refugiado por instinto. Marcos, ao vê-lo, sentiu um alívio que durou apenas segundos. Por que, então, viu o bilhete? Um pequeno pedaço de papel dobrado, preso com uma faca cravada na parede, com letras tortas e manchadas. "Vocês mexeram onde não deviam. Se o papagaio falar, ninguém vai viver para ouvir." Era uma ameaça, clara, direta e assustadoramente pessoal. Marcos tirou Bartô dali imediatamente, o embrulhou com cuidado e o levou para um local secreto, onde só ele teria acesso. Agora, o mistério já não era mais apenas sobre o passado. Era uma corrida contra o tempo. Alguém estava disposto a matar para manter um segredo enterrado. E a única voz que sabia a verdade, uma verdade que ecoava há mais de 70 anos, era a de um papagaio que não parava de repetir. Ele voltou. E dessa vez, ele vai terminar o que começou. A mansão Von Brandt estava silenciosa quando Marcos chegou naquela madrugada. A neblina cobria os jardins como um véu, e as sombras das estátuas pareciam observá-lo enquanto ele atravessava o portão principal com uma caixa discreta nos braços. Dentro dela, coberto por uma manta leve, estava Bartô. O inspetor havia removido o papagaio do centro de zoonoses sem notificar seus superiores. Não confiava mais em ninguém. A tentativa de invasão, o bilhete com a ameaça e o ataque à dona Isadora deixavam claro. Alguém com muito a perder estava disposto a tudo para silenciar a verdade. Naquela noite, Marcos decidira arriscar tudo. Na sala de estar estavam reunidos os principais herdeiros, Clara, Marcelo e um advogado da família. Todos haviam sido convocados sob o pretexto de que Isadora faria um anúncio oficial sobre seu testamento após os recentes acontecimentos. Isadora, frágil, mas lúcida, entrou na sala com a ajuda da enfermeira. Seus olhos estavam marcados por noites sem dormir, mas havia uma chama acesa dentro deles, uma mistura de determinação e despedida. Marcos colocou a caixa sobre a mesa e a abriu lentamente. Bartô subiu em seu ombro com facilidade, como se soubesse o papel que precisava cumprir. Clara foi a primeira a zombar. "Agora virou teatro? Vai usar o papagaio como testemunha, inspetor?" Marcos a ignorou. Ajustou um pequeno gravador e com voz firme olhou para Bartô. "Está na hora, amigo. Fale o que sabe." O papagaio, por alguns segundos, apenas fitou cada rosto à sua frente. Depois, com uma pausa dramática, começou a falar. Numa voz que não era sua, mas que imitava perfeitamente a de Marcelo. "Se ela assinar aquele Novo Testamento, a gente perde tudo. Mas tem um jeito, devagar, sem rastros. O veneno vai no chá. Ninguém vai suspeitar. Quando ela morrer, a culpa vai cair na idade. A gente assina tudo e fim da história." Clara empalideceu. Marcelo se ergueu da cadeira completamente tomado pelo pânico. "Isso é um absurdo. Ele está inventando. É um papagaio, por Deus." "É sua voz, Marcelo", disse Isadora com a voz trêmula. "Eu ouvi, da varanda, mas calei.
porque ainda queria acreditar que vocês não iriam me destruir. Por papel e dinheiro. Bartô continuou agora imitando Clara. Ela está velha demais. Confunde tudo. Quando ela for, a gente rasga o que ela disser. Fica o que está registrado. E o papagaio, que suma com ele, ou joga na lareira. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. O advogado da família, que até então mantinha-se calado, pigarreou nervosamente. Dona Isadora, a senhora confirma que ouviu essas conversas? Ela assentiu com lágrimas escorrendo pelos sulcos do rosto. Então, com mãos trêmulas, retirou de dentro de sua manta um envelope antigo, selado com cera e guardado em uma pequena caixa de prata. Estendeu-o a Marcos. Este é o testamento verdadeiro, o que fiz depois de ouvir meu coração e... Bartô. O inspetor abriu o documento com o advogado ao lado. A leitura foi feita em voz alta. O Novo Testamento retirava todos os direitos dos herdeiros atuais, Clara, Marcelo e os demais membros envolvidos, e destinava a herança à criação de uma fundação para a proteção de animais em situação de abandono, com o nome de Instituto Bartô. Parte dos bens seria revertida à recuperação de reservas naturais e santuários de vida selvagem. Isadora também deixava instruções para que Bartô fosse mantido sob proteção vitalícia, como guardião da memória e da verdade. Clara levantou-se em fúria. Isso é insano. Ela está senil. Esse animal não pode... Esse animal salvou uma vida. A dela, cortou Marcos firme, e agora salvou sua dignidade que você mesma destruiu. Marcelo tentou sair, mas 2 oficiais, convocados discretamente por Marcos, aguardavam do lado de fora. Ambos foram conduzidos para prestar depoimentos formais. O áudio de Bartô e a gravação da fita cassete eram agora evidências de uma conspiração. Quando a sala se esvaziou, restaram apenas Isadora, Bartô e Marcos. Ela estendeu a mão para o papagaio, que bicou suavemente sua pele fina. Você me protegeu até o fim, mesmo quando eu não merecia. Marcos, emocionado, olhou para os 2. A senhora foi forte, mas ele é algo que o mundo inteiro precisa conhecer. Não, Marcos, disse Isadora com um sorriso sereno. Ele não é algo, ele é Bartô, e ele é eterno. Lá fora, a tempestade finalmente cessava. Raios de sol tímido começavam a rasgar as nuvens escuras. A mansão, agora silenciosa novamente, parecia respirar aliviada. E Bartô, empoleirado, na janela repetiu com doçura: a verdade voa, e sempre volta. O grande salão da mansão Von Brandt nunca esteve tão cheio desde os bailes do século passado. Mas naquela tarde não havia orquestra nem vestidos de gala. Havia câmeras, jornalistas, promotores de justiça, policiais federais, autoridades do Ministério Público e representantes de instituições de proteção animal. E, claro, os herdeiros. Marcelo e Clara estavam sentados à frente, ao lado de seus advogados, com expressões duras, quase petrificadas. O Novo Testamento já havia sido homologado e os bens congelados. Agora restava a verdade ser revelada publicamente. Isadora, vestindo um chale de linho branco, sentava-se em sua poltrona de sempre, mas com o queixo erguido, como quem esperou a vida inteira para este momento. Atrás dela, discretamente, estavam enfermeiros e sua nova tutora legal, nomeada temporariamente para acompanhá-la durante o processo. Foi então que o inspetor Marcos Lira entrou. Vestindo seu uniforme de gala, ele caminhou lentamente até o centro do salão. Carregava uma caixa elegante com uma cobertura de pano aveludado, onde repousava Bartô. O burburinho cessou. Boa tarde a todos, começou Marcos. O que testemunharemos hoje não é comum. É talvez único, mas é real e é verdadeiro. Ele retirou o pano da caixa, abrindo a porta lateral.
Bartô saiu imediatamente, esticando as asas com majestade. Voou pelo salão como se reconhecesse cada canto e pousou suavemente no ombro de Dona Isadora, arrancando um murmúrio coletivo da sala. Ela sorriu. Bem-vindo de volta, meu amor. Marcos continuou. Durante semanas, investigamos um caso arquivado e enterrado por mais de 5 décadas. A vítima, Henrique, mordomo da família von Brandt, desaparecido em circunstâncias nunca explicadas. A testemunha esquecida, este papagaio, Bartô, que viveu cada década dessa história, sem ser ouvido. Ele fez um gesto e um telão foi acionado. Na tela, a imagem estática de uma fita cassete apareceu, seguida pela reprodução do áudio restaurado. A voz de Henrique, tremida, cortou o silêncio. Se você está ouvindo isso, é porque finalmente alguém ousou escavar onde não devia. O salão ficou imóvel. Algumas pessoas fecharam os olhos, outras levaram as mãos à boca. A gravação seguiu até a confissão final do assassinato, das ameaças e do plano para silenciar tudo. Marcos então revelou as gravações de Bartô, as frases repetidas, as imitações de vozes dos herdeiros e o plano de envenenamento descoberto. Esse pássaro não é um papagaio comum. Ele é uma testemunha viva, um arquivo de memórias faladas, e com suas palavras desfez mentiras que sobreviveram a 3 gerações. Bartô, como se soubesse a importância do momento, empoleirado no ombro da idosa, murmurou com firmeza em tom dramático. Eles enterraram, mas eu lembro de tudo. A plateia explodiu em aplausos. Jornalistas choravam. Defensores de direitos animais aplaudiam de pé. Representantes da justiça se entreolhavam em admiração. Isadora fechou os olhos, emocionada. Quando os abriu, disse em voz clara: que ele seja lembrado, não como um pássaro, mas como a alma que guardou a verdade quando todos esqueceram. Naquele momento, Bartô abriu as asas novamente e voou em círculos pelo salão, como se finalmente estivesse livre não só da gaiola, mas do peso do silêncio. A imprensa batizou o caso como o testemunho de Bartô, e ele passou a ser tratado como patrimônio histórico, símbolo da luta contra o apagamento da verdade. Seu nome batizaria o Instituto, o Memorial da Mansão e uma nova lei em trâmite para a proteção de animais com capacidades cognitivas avançadas. Do alto, no varandão onde as cortinas se moviam com o vento suave, Bartô observava o mundo com olhos que pareciam muito mais antigos do que se poderia imaginar. E, enquanto todos comemoravam, ele murmurou baixinho: a verdade voa e sempre encontra seu caminho. Os dias que se seguiram foram como uma manhã após tempestade, silenciosos, límpidos, cheios de respiro. Dona Isadora, agora aos 99 anos, caminhava com mais firmeza pelos corredores da mansão. A claridade voltara aos seus olhos, não por milagre, mas por algo ainda mais raro: redenção. Não precisava mais justificar o que lembrava, nem questionar sua própria lucidez. A verdade, por fim, falara mais alto do que os boatos, as acusações ou os silêncios forçados. E ela não estava só. Bartô, com suas penas já grisalhas e o olhar ainda afiado, continuava a voar livremente pela casa, agora reformada e aberta ao público, como sede do Instituto Bartô de Memória e Proteção Animal. Seus voos ainda cruzavam os salões e bibliotecas, mas com uma leveza diferente, como quem cumpriu seu dever. Na última noite de verão, Isadora sentou-se em sua poltrona de sempre. O sol poente tingia de ouro as janelas do salão. Bartô pousou em seu ombro como nos velhos tempos. Ela sorriu, acariciando-lhe a cabeça. Obrigada por não ter me deixado esquecer, nem mentir para mim mesma. O papagaio soltou um som suave, quase um canto, e respondeu com a voz dela mesma, ainda jovem. Lembra, Isa, o que é verdadeiro nunca morre.
Do lado de fora, o jardim florescia novamente. A estátua do anjo fora restaurada e agora carregava uma placa com a inscrição: aqui repousa o silêncio que foi vencido. Pela verdade, pela memória, por Bartô. Enquanto isso, na cidade, o inspetor Marcos Lira era homenageado em uma cerimônia pública. Recebeu uma medalha por serviços prestados à verdade e à justiça, e sua promoção a delegado regional foi anunciada com orgulho. Mas mais do que o cargo, o que o marcou foi a sensação de ter feito o que era certo, mesmo quando parecia absurdo, mesmo quando todos duvidavam. Em sua primeira coletiva após a promoção, ele disse: aprendi neste caso que a verdade não tem forma única. Às vezes ela fala por papéis, às vezes por vozes e às vezes por asas. Mas ela fala, sempre fala. Só é preciso alguém disposto a ouvir. Bartô, por sua vez, foi declarado Patrimônio Histórico Nacional Não Humano, o primeiro do país. Ele agora vivia em um santuário especial, criado pelo próprio Instituto, ao lado de outros animais idosos. Mas sua história ecoava. Escolas passaram a estudá-la, documentários foram produzidos e até um livro ganhou as livrarias com o título Asas da Verdade, a Confissão de Bartô. Isadora faleceu pouco tempo depois, em paz, durante o sono, com Bartô dormindo aos seus pés. Em sua lápide foi gravado um pedido dela: se ouvirem um papagaio sussurrando verdades, escutem. Ele pode ser tudo o que restou de um coração que tentou fazer o certo. No dia do seu velório, Bartô não falou nada, mas soltou um único som ao final, na saída do caixão. Um suave e longo, livre. E assim terminou a história. De uma mulher que viveu atormentada por segredos, de um policial que ousou escutar o improvável e de um velho papagaio falante que se recusou a deixar a verdade morrer. Porque, no fim das contas, a verdade sempre encontra um jeito, mesmo que precise de asas para voar até nós. Durante 70 anos, Bartô ouviu em silêncio. Guardou cada sussurro, cada promessa, cada segredo pesado demais para ser dito em voz alta. Quando finalmente falou, o mundo teve que escutar. Nessa história, não foi uma pessoa quem salvou a verdade. Foi uma ave, um velho papagaio que não apenas falava, ele lembrava, ele sentia, ele protegia. E talvez isso nos diga mais sobre nós mesmos do que imaginamos. Quantas vozes ignoramos todos os dias? Quantos sentimentos deixamos de perceber por estarem presos no corpo de quem não fala como a gente? A conexão entre humanos e animais vai muito além de palavras. Está nos olhos atentos, nas presenças silenciosas, nos gestos pequenos que dizem tudo. Está, sobretudo, na escuta. Escute. Escute até quem o mundo insiste em silenciar. Porque às vezes são essas vozes improváveis que guardam as verdades mais puras. Se você se emocionou com essa história, curta este vídeo, compartilhe com alguém que ama os animais e que acredita na força da empatia. E não se esqueça, se inscreva no canal para mais histórias incríveis como essa, onde o impossível se torna real e o silêncio ganha voz. A verdade sempre encontra um caminho. Às vezes, ela só precisa de asas.